sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar sobre este livro, O Nosso Lar, que foi a leitura que eu acabei de fazer. Eu acredito que ele é mais, a obra em si, o livro é mais conhecido no meio espiritualista, no meio espírita, mas também ficou bastante conhecido por conta do filme que foi lançado com o mesmo nome, para além do meio espiritualista. Então, mesmo que alguém não saiba exatamente do que se trata, eu tenho certeza que deve ter ouvido ao menos falar sobre O Nosso Lar. Então, esse livro ele foi escrito pelo espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier. O Chico, ele psicografou esse livro em 1944 e essa daqui é a 64ª edição desse livro, que foi publicado pela editora FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, este ano. No caso, este daqui é um livro, é o primeiro livro de uma coleção que se chama A Vida no Mundo Espiritual. A coleção conta com 13 livros, além deste mais 12, e cada um tem uma temática. É muito interessante. Eu li o 8º livro, que é Nos Domínios da Mediunidade. Não necessariamente você precisa ler na ordem para compreender as temáticas. Eles são livros únicos, mas o que é interessante quando você começa desde o primeiro livro é que ele vem trazendo questões que de repente vão sendo abordadas ao longo dos outros. Então, se você não tem nenhuma familiaridade com esse meio espiritual, espiritualista, é interessante começar pelo primeiro, meio que para ter uma ideia, se situar do que se trata a coleção, vamos dizer assim. Eu gostei muito dessa edição, achei super linda. Eu até dei uma olhada em outras edições assim, e essa daqui é a minha preferida, para dizer a verdade. Eu gostei bastante da forma com que eles fizeram a coleção. Todos são bem parecidos, com cores diferentes. E aqui tem umas partes que parece material de fotografia, sabe? É super bonito. Eu sou apaixonada por capas de livros, é uma coisa que me atrai bastante. Como bibliófila, como bibliotecária, é uma coisa que me atrai bastante. Então é um livro super bonito, não sei se vai dar pra ver, tá um pouco refletindo a luz ainda, final de tarde. Mas é um livro bem bonito. Aqui o verso. Aqui dentro, a primeira orelha fala um pouquinho sobre Chico Xavier. E aqui no fundo, falando um pouquinho sobre o André Luiz. Eu, particularmente, estou montando essa coleção porque eu gostei bastante, né? E eu acho que são livros muito interessantes para estudo. Ele traz umas questões para que a gente compreenda como que é a vida do outro lado, como é que é o trabalho, como é que eles vivem de fato, né? Então é bem interessante para a gente desmistificar muitas coisas, para a gente ter um embasamento. E é interessante como muita coisa se assemelha à Terra. E daí você fala assim, nossa, eles que copiam a gente aqui? Não, na verdade a Terra é uma cópia, vamos dizer assim, do mundo espiritual, né? De uma forma mais densificada, mais materializada, mas sim, é uma cópia do mundo espiritual. Do que se trata o nosso lar? O nosso lar é a história, né, que o próprio André Luiz conta da vida dele mesmo, da experiência que ele teve quando ele desencarnou. Ele era médico em vida, desencarnou e se viu nas regiões umbralinas. Ele viveu no umbral por 8 anos devido ao seu desencarne por uma doença, devido ao excesso que ele tinha em vida com relação à alimentação, ao não cuidado com a saúde, com o corpo, enfim. Tanto que quando ele desencarnou, ele foi considerado um suicida inconsciente. E ele era tratado como suicida e ele não entendia por que os outros espíritos o tratavam como suicida. Ele falava, não, eu morri porque eu fiquei doente, não era porque eu quis. Mas na verdade a falta de cuidado que ele teve com o seu corpo em vida é que levou ao desencarne. Então sim, ele foi considerado um suicida, mesmo que inconsciente. Depois de 8 anos vivendo nas regiões umbralinas, por intercessão da sua mãe, que era um espírito já mais iluminado, vamos dizer assim, tinha uma boa relação nos planos superiores,
Por intercessão dela, ele conseguiu sair da região, ser resgatado antes do período que ele teria que ficar. Então, depois que ele foi resgatado do umbral, ele foi parar no nosso lar, que é uma colônia espiritual, como disse, muito próxima da nossa dimensão ainda. E essa colônia é um lugar justamente onde se traz muitos os doentes. Ainda é uma colônia de cura, uma colônia em que os espíritos ainda estão se depurando, ainda tratando de suas questões através do trabalho, através do serviço, né, através do servir, mas ainda continuam se depurando. Então, por isso que ao ler a obra, a gente se identifica muito com o que eles vivem. É bem interessante ver a visão do André Luiz quando ele chega na colônia, no nosso lar. Como ele enxerga os espíritos, como ele enxerga aquela nova vivência, o seu aprendizado, porque ele chegou lá ainda com muitas questões a serem resolvidas. Ele não chegou porque ele estava porque ele já estava pronto, porque a impressão que nós temos, e eu falo isso porque eu tinha essa concepção, é de que, não, no plano espiritual todo mundo é santo. Todo mundo é santo, todo mundo está no bem bom, na maravilha, e não é assim que funciona. Tem muitos degraus até se alcançar um nível elevado. Então a coisa é muito gradual, e ele mostra muito isso, né, de que tem espíritos ainda que vivem no nosso lar, mas ainda precisa de um caminho longo de aprendizado, de depuração, para que possa se elevar espiritualmente. Então no livro fala sobre ele saindo das zonas inferiores, ele comenta, né, ele faz um capítulo que ele fala das zonas inferiores, de como foi o seu resgate. Aqui também fala bastante de como é feita toda a separação, né, dentro do nosso lar. É dividido por vários ministérios, a área de trabalho, de serviço. Então é muito explicativo. É ótimo para quem quer entender de fato como funciona. Eu li o livro agora, mas eu já tinha visto o filme antes, e assim, o filme é bacana, acho que dá para ter uma ideia, eu acho que é legal, para assim, principalmente para quem não tem nenhum entendimento sobre a área espiritual, acho que é interessante para se ter uma ideia, mas nada se compara à obra, nada se compara ao livro. Eu aconselho fortemente ler o livro, porque assim, o filme não tem metade, eu acho que assim, tem pouquíssimo, é uma pincelada em cima das coisas que ele fala aqui. Então, tem muita informação interessante, tem muita coisa que você fala assim, nossa, mas funciona desse jeito, que faz você, sabe, refletir e questionar certas coisas, né? No primeiro capítulo, né, quando ele está saindo do umbral, ele faz uma citação que eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Eu acho assim, extremamente forte essa citação dele, porque ele está falando justamente, gente, pelo amor de Deus, faz alguma coisa agora enquanto vocês ainda estão na Terra, que vocês podem dar o seu melhor, que vocês podem mudar agora, prestar atenção nas coisas agora, porque depois é melhor vocês suarem a camisa enquanto vocês podem, que aqui a Terra é justamente o lugar, é a nossa escola, vamos dizer assim. É o lugar que nós estamos para aprender, para errar, mas para cair e levantar, porque aqui é o momento. Porque depois não adianta chorar. Caiu no umbral, não adianta chorar. O umbral, você vai passar por aquilo que você tiver que passar, devido às suas vibrações, devido ao que você fez, enfim. É o lugar de colher, vamos dizer assim. É
ao início da nossa colheita, né? Passando pelo umbral. Então, o que é ruim, olhando materialmente falando, com certeza. Quem é que quer parar no umbral e de repente passar por certas situações de dor, de sofrimento mesmo, que foi causado pelo próprio espírito, mas que sim, de sofrimento. Mas olhando para o lado espiritual, é a oportunidade ainda de se depurar antes de poder ser levado a uma colônia, como por exemplo o nosso lar. Tudo é questão de vibração. Mas ele fala justamente isso: pelo amor de Deus, fazem alguma coisa agora enquanto vocês ainda podem, né? Então, em vários capítulos, ele faz umas pontuações muito interessantes e que faz a gente refletir sobre o andamento do meu eu nesse momento de existência, nesse momento aqui na Terra, né? Mas também ele traz várias questões interessantes de como é a vida do outro lado. Isso é muito bacana. É bem interessante como ele conta assim, a recepção dele por outros espíritos que o acolheram como irmão e levaram ele para morar em suas casas e a todo tempo ensinam, o ajudam, né, o esclarecem. Isso é muito bacana. E não é porque assim, todos são santos, mas eles entendem, têm a consciência mais aberta de que assim, nós estamos aqui para aprender e aprender é servir. Isso é muito forte na leitura. Você saiu, desencarnou, foi parar no nosso lar. Gente, é trabalho e trabalho para quem quer alcançar determinadas coisas, para quem quer se melhorar como espírito e até mesmo para obter ou comprar, vou dizer assim, coisas das quais necessita, como roupa, casa, alimento. Gente, isso é muito interessante, porque a ideia de que assim, espírito não precisa de nada disso, mas nessa condição ainda, nessa dimensão ainda que se vive, que se não me engano é a 4ª dimensão, ainda precisa de muita coisa. Então o trabalho é sempre o melhor caminho para se depurar como espírito, né? Que é através do serviço, do servir o próximo, que você se aproxima do outro, que você entende a condição do outro, sair de si para olhar o seu próximo, mas é nesse instante que você também entra em contato consigo mesmo e com o divino. É muito interessante esse movimentar, né? Então o André Luiz ele conta bastante disso. Bem, então o André Luiz ele encontra o Lísias, que foi quem o ajudou muito, até o levou para morar em sua casa, com a sua família, enfim, que é um espírito que acabou ajudando ele bastante nessa recuperação. Ele acaba explicando mais ou menos como é a organização e os serviços no nosso lar. Então ele fala aqui na página 52 que o nosso lar, a colônia, é essencialmente de trabalho e realização. Divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é a zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Aí ele fala até que o Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio, né, que foi quem resgatou o André Luiz. Eu não vou entrar nos pormenores da obra, não vou comparar com o filme, nada disso, porque é necessário ler mesmo a obra para ter entendimento, né? Mas eu vou trazer algumas questões que eu achei interessante, que não ficam muito aparentes principalmente quando você vê o filme, e que eu acho que é legal, assim, pelo menos para instigar a vontade de ler.
Então depois ele vai falando sobre os ministérios, né, o que faz cada um, o auxílio da regeneração, o que cada um faz, mas assim, é sempre de muito trabalho, é sempre de muito serviço. Se de repente assim pensa que desencarnou e vai ficar na sombra e água fresca, muito se engana. É questão de trabalho mesmo, e é trabalhando que a gente se depura como espírito, também consegue obter as coisas das quais você necessita. Para se ter casa, alimento, roupas. Então é preciso trabalho para que você consiga ter acesso ao que você precisa. O André Luiz ele faz até uma pergunta, né? No caso, se um espírito não tiver nada, como é que ele vai fazer, né? E eles falam, não, que se ele vai ser vestido, ele vai ser alimentado a partir do apoio, do auxílio de outros espíritos. Até o momento que ele consiga ali trabalhar e obter as suas questões por força própria, vamos dizer assim. Então tem até um exemplo, esse exemplo ele passou no filme, de uma senhora que ela quer visitar a família, os filhos, uma coisa assim, e daí é perguntado para ela, tá, mas quantos bônus horas a senhora tem? E ela fala, tem tantos, é bem pouco assim. E ele fala, não, mas para de repente você conseguir ter condições de ver seus filhos, ter condições de pedir alguma coisa, é necessário que você tenha um X de bônus horas, que isso mostra o quanto você se dedicou ao lugar onde você se encontra, às pessoas, né, aos espíritos que te ajudaram. Isso mostra o quão dedicado você é ou não naquele meio. Então tem um capítulo, o capítulo 22, que fala sobre o bônus hora. Então ele pergunta, o que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado, né? A gente já pensa em dinheiro. E daí ela fala assim, a Laura, que é mãe do Lísias, que ele vai morar na residência deles. Então ele fala assim, não é propriamente moeda, mas é uma ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Ou seja, é como se fosse um dinheiro, mas não necessariamente ele é material como um dinheiro. Mas assim, e daí ela conta, né, lá o dia também é dividido assim, tem um dia de 24 horas e cada espírito tem que dar minimamente 8 horas de serviço no seu dia. Alguns trabalham mais e recebem conforme o seu trabalho, e alguns que ela fala aqui, outros, desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Então, dependendo do serviço que você presta ali naquela sociedade, você pode até ganhar 3 vezes mais bônus hora do que o valor que é o comum para a maioria. Então ela continua. Este é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Então aqui assim, o bônus hora ele vai servir justamente para você adquirir uma casa, para você adquirir roupas, alimentação. Se de repente você quiser, eu quero ajudar outras pessoas com o bônus hora, enfim, é para várias questões. Então tem outra coisa até que é interessante. Você pode, por exemplo, utilizar os seus bônus hora para conseguir alguma coisa para sua próxima encarnação. Por exemplo, aqui ela fala que ela tem uma quantidade X de bônus hora que ela vai despender para que ela possa, na próxima encarnação dela, poder ser mais auxiliadora no plano terrestre. Então ela pega esse recurso e coloca no Ministério do Auxílio para que ela possa, em terra, ter valores mais altos em relação ao auxílio, à caridade, enfim, para que ela possa dar uma guinada na sua encarnação, vamos dizer assim. Então é bem interessante.
Ela fala também, em outro momento, fala sobre, por exemplo, eu quero ser mais, quero vir com uma consciência mais elevada, um conhecimento maior, quero ser mais inteligente no caso. Então você pode pegar os bônus horas ou trabalhar em prol desse seu querer para despender esses bônus, esse recurso para aquilo que você necessita, para aquilo que você deseja na sua próxima encarnação. Então é bem interessante, assim, não é burocrático como funciona na Terra, mas tem assim a mesma questão da aquisição, né? Eu quero e eu trabalho, eu conquisto e eu compro. É esse o sistema. Ao longo do livro também, ele traz algumas questões assim relacionadas à guerra, né? O período em que ele se encontrava no nosso lar estava para acontecer e depois começou o início da guerra, se não me engano, a Segunda Guerra. Eu não vou lembrar se foi a primeira ou foi a Segunda Guerra, gente. Mas que acabou acontecendo, né? E eles já estavam no plano espiritual. Então mostra assim toda a preocupação do lado de lá, e isso me fez muito pensar nesse instante que nós estamos vivendo, né, com a Covid, na preocupação em relação a eles, e em falar assim, nossa, eu tenho parentes encarnados lá nesse momento, como será que eles estão vivendo? A preocupação em ajudar com energia, em receber as pessoas que vão desencarnar. Então mostra toda essa estrutura que a gente não tem ideia, né? Que a gente acha que é simplesmente morreu e depois está tudo certo. E não é. É um sistema grande de trabalho e que tem que ser muito organizado para lidar com as questões energéticas, que influencia muito, né, a energia terrestre, influencia também o plano espiritual, e o plano espiritual tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para receber aqueles que vão desencarnar, para receber as investidas também das sombras, né, que vamos chamar assim, o lado que não quer o bem e vai trabalhar muito contra todos os projetos que levam à melhoria, que levam ao autoconhecimento humano, espiritual, enfim. Então mostra todo esse movimentar, assim, de que a coisa é braçal mesmo, sabe? De que sim, exige muito trabalho, exige muito querer, exige muita vontade. Então um livro que traz muito esse pé no chão de, não, vamos olhar com um olhar menos fantástico para a realidade das colônias espirituais. Não que assim você vê que tem a diferença, que a consciência lá é mais aberta, de que o lugar parece ser maravilhoso, né? Mas que ainda se respeita a condição de cada um dos espíritos que se encontram nesse lugar. Tem até um momento que ele fala sobre que eles vão para um lugar onde vai ter show, né? Então tem shows, gente, tem shows. Tem estilos musicais diferentes, né? Para aqueles que ainda assim não se afinaram, não querem ouvir música clássica, não querem ouvir, tem o estilo de música que você vai gostar também. Então assim, você percebe que é uma transição respeitando o tempo de cada um dentro de uma determinada vibração. Eu achei bem interessante quando ele fala um pouco dessa questão da guerra, né, voltando para esse lado. E daí, em um determinado momento, ele fala que antes havia um rádio que se comunicava direto da Terra e passava-se informações de como as coisas estavam ocorrendo aqui no plano terreno. Isso era bem complicado porque os espíritos em si também ficavam comovidos e ficavam agitados, né, de saber, e ficavam preocupados, como aqui, gente, como aqui. E que daí, por conta dessa agitação, acabava alterando muito a vibração, a energia do lugar. Então isso foi cessado. Então havia uma rádio local deles lá que passavam algumas informações
limitadas ali dentro do que podia se saber, né? E sempre pedindo auxílio, pedindo socorro para que os espíritos também se mobilizassem para que pudesse ajudar os irmãos da Terra, né? Então você vê que assim, nós vivemos também esse momento agora da Covid e é um momento que nós também podemos nos unir aos nossos parentes espirituais, por que não, para ajudar também as pessoas aqui na Terra, sair de si para o outro, e é assim que a gente se encontra e encontra a Deus. Então é um livro que marca bastante essa questão. Tem muita coisa interessante, gente. Eu não falei metade do que tem, eu só trouxe 2 pontos praticamente. Mas é um livro que eu gostei muito de ler. Eu repito, se você viu o filme e acha que tá sabendo tudo de Nosso Lar, gente, apaga da memória e vem aqui pro livro, porque tem muita informação importante. Eu super aconselho. Essa é a segunda obra escrita pelo espírito André Luiz, que eu gosto bastante. Ele tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, em alguns momentos é necessário até dar uma olhadinha no dicionário, que palavra é aquela que ele está utilizando, mas nada que impeça de ler e de compreender o assunto, o sentido da mensagem, que é o importante da leitura em si. Já que eu não tenho todos os livros ainda, então eu vou seguir a ordem da coleção. Eu vou comprar o livro Os Mensageiros, que é o segundo livro, né, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, e eu vou procurar ler na ordem, mesmo que não faça diferença totalmente, mas eu vou ler na ordem para me embasar. Mas vale muito a pena ler, gente. Dei 5 estrelinhas para essa leitura e eu super indico, tá bem? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Então, até mais!